Alô! Olá! Somos da Júlio Verne Audiovisual, eu sou o Gato Malhado e hoje estamos na nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista Minhau. Vocês não sabem onde a gente está. Está aqui, perto do Parque do Ibirapuera, perto da Avenida Augusta, num dos museus bem interessantes de São Paulo, que é o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. Como assim? Museu da Imagem e do Som? Olha só que interessante, outros formatos de museu que a gente tem na capital paulista. Está aqui com a Liana, que ela vai falar um pouquinho pra gente deste museu. Liana, boa tarde. Fala pra gente um pouquinho que você pode falar desse espaço onde você trabalha, por gentileza. Bom, a gente está aqui no Museu da Imagem e do Som e como você disse, né, é um museu que tem esse título porque a maioria das exposições que acontecem aqui falam um pouco sobre essa linguagem audiovisual. A gente está aqui diante desse pôster do Hitchcock, a próxima exposição que vai acontecer é sobre quadrinhos, mas a maioria das exposições que acontecem aqui unem essas duas linguagens, de imagem e som. Vou falar algumas exposições que já aconteceram aqui, tá bom? Por exemplo, a gente teve uma exposição sobre o Renato Russo. Então ele era um músico, outras exposições, por exemplo, sobre como o Castelo Rá-Tim-Bum, que também era um programa de televisão que uniam essas duas linguagens, né, áudio e som. A próxima exposição que vai acontecer aqui vai ser sobre quadrinhos. O que a gente consegue encontrar neste Museu da Imagem e do Som, fora as exposições? Ou, no caso, ele tem várias mini exposições, outras coisas que a gente pode encontrar, porque aqui eu estou vendo que tem muita questão minha ligada à questão do audiovisual e as suas interfaces, né? Sim, outro projeto que acontece durante todo o ano é o Nova Fotografia. O museu abre uma convocatória chamando novos fotógrafos para apresentarem os seus trabalhos. Eles são escolhidos e durante todo o ano acontecem pequenas exposições, acho que ao todo são 6. E fora isso também, o museu tem cursos, tem palestras, tem tipo grandes eventos, né? Sim, existem os cursos, as palestras, existe também um evento mensal que chama Maratona Infantil, destinado para crianças pequenas e suas famílias. Costuma acontecer no último domingo do mês, mas acho que vale a pena procurar na programação do museu ou no site, no site do próprio museu, acho que é o melhor lugar para ficar atento a essas datas. Legal, a gente está na nossa série chamada São Paulo Paulistana, no sentido de quem mora nela, e também São Paulo como capital paulista. O MIS é o quê? Ele é um museu público não estatal, ele é privado? Só para a gente ter uma ideia de qual que é o formato institucional dele. Sim, ele é um museu estadual, junto com outros museus da cidade. Isso também é uma informação bastante importante, porque isso faz com que a gente precise seguir algumas regras e uma delas é muito importante. Por exemplo, durante uma vez da semana, um dia da semana, o museu é gratuito. Aqui no MIS é às terças-feiras, então independente da exposição que esteja acontecendo, neste dia da semana a exposição é gratuita. Então ele é atrelado ao governo do estado de São Paulo, ele está ligado o quê? À Secretaria de Cultura? Só pra gente... Sim, ele está ligado à Secretaria da Cultura do estado de São Paulo. Então que legal, para vocês terem uma ideia. Então pensando que a gente está na capital, a gente tem questões que são federais, questões estaduais e questão municipal. E o que você pode falar de curiosidades aqui pra gente? Para as pessoas que nunca vieram o MIS ou vieram e nunca se aperceberam, tirando a própria arquitetura do prédio que já é emblemática, né? Sim, caso você queira fazer uma visita com a escola ao museu, você entra no site do museu, tem um retângulo laranja escrito Agendamentos com Educativo, abre um formulário e você fala quando você quer vir, quantas pessoas você quer trazer, fala um pouco sobre as especificidades do seu grupo e a gente vai ficar bastante feliz de atender. A gente tem horários no período da manhã e da tarde. E todas as quartas-feiras, às 15 horas, a gente atende a qualquer grupo que chega aqui querendo uma visita, a gente chama de espontânea. Basta aparecer sem agendar horário. Aí, nesse dia, nas visitas espontâneas, a gente atende no máximo 20 pessoas. E pensando essa São Paulo, que é uma cidade poliglota, que tem pessoas, tem, por exemplo, como é que está a questão minha da acessibilidade e a questão, digamos, que vem alguém de outro país? Tem alguma questão e a questão de braille? Como é que está essa questão dentro do MIS? Essa é uma questão muito importante, que está em andamento no MIS.
Por exemplo, na próxima exposição de quadrinhos, nesse momento, a gente está tentando produzir alguns objetos tridimensionais para que eles possam ser percebidos através de outros sentidos também. O núcleo educativo também costuma atender pessoas com deficiência. Basta você fazer o agendamento, conversar um pouco com a gente, porque sempre é importante que a gente entenda esse público que a gente vai atender anteriormente. Mas essa é uma questão muito importante. Na próxima exposição a gente vai ter bastante coisas nesse sentido. Mas a gente atende, às vezes a gente faz parcerias, projetos um pouco mais longos, a gente só precisa planejar isso de maneira coletiva com a instituição. E você pode, para a gente terminar, falar um pouquinho da história do museu, por exemplo, para as pessoas que não conhecem, ou alguma coisa que tem a ver com que é importante, emblemática deste espaço, que é público, né? Sim, acho que eu vou contar um pouquinho então de como o MIS nasceu. Ele tinha como ideia inicial que a gente não tinha um acervo no começo. A ideia do nascimento do MIS era constituir esse acervo, convidar pessoas para que esse acervo fosse formado. Hoje continua acontecendo dessa maneira, por exemplo, com aquele projeto do Nova Fotografia. Para você ter a gente também consegue ter acesso ao acervo do museu, não diante desses objetos, mas fazer uma pesquisa aqui na Mediateca. Para isso basta vir aqui e pedir uma solicitação. E para a gente terminar, o que você pode deixar para as considerações finais? A questão das redes sociais, o site, para a gente também saber onde encontra informação sobre o museu? O site do MIS é www.mis-sp.org.br. A gente tem uma página no Facebook, tanto do museu quanto do setor educativo, para que se possa acompanhar essa programação, que é bastante plural, né? Além das exposições que acontecem dentro do museu, esse espaço que a gente está durante o final de semana, ele pode ser ocupado de maneira diversa. Às vezes tem feiras de quadrinhos, feiras de publicação independente. Vale a pena vir aqui, esse é um museu do estado que precisa ser ocupado por todas as pessoas. Acho que uma coisa importante também para falar é como chegar até aqui. O metrô mais perto que tem aqui é o metrô Consolação ou o Fradique. Para chegar até aqui do metrô Consolação é só pegar um ônibus que desça Augusta sentido Jardins. Legal. Muito obrigado, Liane, pela sua atenção. E a gente está aqui então conhecendo o MIS, o Museu da Imagem e do Som. Minhau, eu sou o Gato Malhado e a gente está na nossa série São Paulo Paulistana versus Minhau, São Paulo Capital Paulista. Até daqui a pouco! Olá, a gente está aqui continuando nossa entrevista aqui no MIS, o Museu da Imagem e do Som, que é um espaço público também aqui de São Paulo. E a gente vai conhecer agora um outro espaço que tem a ver com multimídia, internet, conhecimento. E ela vai falar um pouquinho pra gente, ela vai se apresentar. Fala pra gente quem é você e qual a área que você trabalha aqui no MIS, por gentileza. Meu nome é Cristina Araújo e eu trabalho na Mediateca do MIS, que é uma área do acervo do museu. E o que eu encontro numa Mediateca? Tem a ver com uma biblioteca virtual, é uma biblioteca tecnológica, ou um pouco de tudo, ou nem um pouco disso, ou um pouquinho de outras coisas? Mediateca é um pouquinho de tudo, porque biblioteca é uma coleção de livros. Mediateca quer dizer que nós temos coleções de várias coisas. Então nós temos vídeos, áudios, periódicos. E conta um pouquinho, como é que constituiu esse espaço, essa Mediateca? Foi uma demanda, foi a questão da tecnologia? Como é que esse espaço surgiu? Não, a Mediateca ela é uma área do acervo. Assim como nós temos o acervo museológico, o arquivístico, nós temos o acervo biblioteconômico, que veio em parte em doações juntos com o acervo museológico. Então, os livros que nós temos aqui têm tudo a ver com as coleções do museu. E, além disso, nós temos reproduções, todo o material que já foi digitalizado está aqui para consulta imediata de quem vem em busca de informações, áudios, vídeos, fotografias digitalizadas, tudo isso o pesquisador não precisa fazer um agendamento. O material digitalizado já pode ser consultado imediatamente. Interessante. E qual é o tipo de público que costuma vir aqui nesse espaço? Olha, a biblioteca é livre, qualquer um pode vir, crianças, nós temos livrinhos para crianças, pesquisadores,
pessoas que queiram ler o jornal, queiram ler um livro sobre arte, sobre cinema, sobre fotografia, todo mundo é bem-vindo. Mas geralmente quem vem à biblioteca, à Midiateca, são pessoas que estão graduando, estão fazendo trabalhos de pós-graduações, mestrados, doutorados na área de cinema, de música, fotografia. Esses são os nossos maiores clientes. E além disso, se você vir uma exposição e você gosta de cultura, você também pode dar uma passadinha aqui antes de ver as outras coisas do museu, né? Porque aqui são coisas todas interligadas, né? Geralmente, nós trabalhamos, nós somos um time. Então, quando as pessoas vêm aqui, se elas vêm me visitar, eu faço a propaganda da exposição. E se elas vão à exposição, todo o pessoal fala, olha, passe na Midiateca, conheça sobre o nosso acervo. Funcionamos dessa forma. E aí, outra coisa interessante é que aqui é um espaço público atrelado ao âmbito estadual, que está sendo gestionado por MOES, que é toda a política do governo do estado, onde algumas instâncias são organizadas. O que você pode falar para as pessoas que muitas vezes não entendem? Um espaço público, que o segundo setor, o que você pode falar só para as pessoas entenderem que assim, é um espaço público, só que nem tudo o governo dá conta. Então, muitas vezes ele abre o edital para que algumas instituições possam fazer esse... Olha, eu não sou a pessoa melhor para falar sobre isso. Só acho assim, desde que eu estou aqui, funciona dessa forma. Nós sabemos que o museu é um museu público, né, que ele é do estado de São Paulo, sediado pela Secretaria da Cultura, e nós temos uma organização social, nós não somos funcionários públicos, nós somos CLTs, funcionários dessa organização social. No caso, é a Associação Amigos Francisco Matarazzo Sobrinho. Né? E essa associação é que faz todo o gerenciamento administrativo da verba e tudo mais que tem que ser reportado ao governo do estado de São Paulo. É o que eu entendo. Não, mas o que ela falou é bem por aí, só para as pessoas entenderem, conforme a gente estava falando, algumas instâncias, por conta da demanda e essa questão desse estado ser muito grande, foi aberto convênios, editais, para que as instituições, como no caso, Amigos do que você falou? Associação Amigos Francisco Matarazzo Sobrinho. Matarazzo Sobrinho, que deve ter alguma correlação com Matarazzo, alguma coisa assim, que depois a gente pode descobrir, até é legal para a gente falar também. Devido às artes. Francisco Matarazzo Sobrinho foi uma pessoa que incentivou muitas artes. Sim, porque ele foi uma pessoa muito importante, que influenciou muitas artes. Ele esteve na primeira Bienal de São Paulo, entre outros. Inclusive, nós temos depoimento do Francisco Matarazzo. Olha só que interessante. Então a gente fala tanto dessa família tão grande chamada Matarazzo. Então aqui, ó, legal que a gente está no lugar da imagem do som. A gente também pode encontrar um pouquinho para quem quer conhecer essa personalidade, faz parte da história dessa cidade, desse estado. E qual a curiosidade? Alguma coisa que muitas vezes só vocês que estão aqui sabem, que você acha que seria interessante ser levado a público sobre esse espaço na qual você está? Bem, na verdade, todo o material que está digitalizado, ele é de acesso a qualquer pessoa. O nosso banco de dados está online no nosso site e qualquer pessoa pode consultar. Mas eu sempre digo assim, coisas importantes ou interessantes. Para mim tudo é interessante, mas nós temos, por exemplo, depoimentos da Tarsila do Amaral, Sérgio Buarque de Holanda, nós temos Adoniran Barbosa, deixe-me ver mais que nós temos, são tantas pessoas. Isso, Francisco Matarazzo, deixe-me ver mais em cinema. Nós temos Chacrinha, nós temos Erasmo Carlos, nós temos Martinha, nós temos alguns jogadores de futebol, como Leônidas, nós temos Leivinha, são muitos depoimentos. E aí, para você que não... E você que... Você que não está acostumado um pouco de tudo que ela falou, a gente está fazendo uma interligação sobre futebol, sobre a questão da cultura, sobre a música. Bem, legal. Para a gente estar terminando, o que você acha que é interessante para a gente terminar a nossa conversa sobre esse espaço que você já está há um tempo, que tem como o compromisso desse espaço, que é de produzir conhecimento, a questão da informação. O que você pode falar para a gente? E também faz um convite para quem está vendo a gente ali para vir conhecer você, para ver esse acervo, conhecer essas pessoas que muita gente só ouve falar, não é verdade? Não!
Eu convido a todos a vir ao Museu da Imagem do Som, né? Muitas pessoas ficam, num primeiro instante, elas querem conhecer o acervo. No futuro, nós vamos ter um espaço com coisas do nosso acervo expostos, mas hoje nós não temos, mas muito do nosso acervo ele é em áudio e vídeo, e esse material é possível consultar na Mediateca, então não é necessário fazer agendamento. A Mediateca é aberta de terça a sábado, das 12 às 19, domingos e feriado das 14 às 18. Todos são bem-vindos para ver, independente que seja arte, música, cinema, fotografia, futebol, história de São Paulo. É claro que nós não temos tudo, mas o que nós tivemos está à disposição para consulta e divulgação. Ou seja, na nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista, a gente está encontrando mais um lugar onde a gente vai conhecer um pouquinho do que é essa cidade, que é capital de estado e também moradia miau das pessoas. Bem, a gente esteve aqui no Museu da Imagem do Som, ela da Mediateca falou um pouquinho com a gente. Muito obrigado pela sua atenção e vamos terminar então nossa matéria de hoje. Eu sou o Gato Malhado, para quem não me conhece é só procurar o livro Gato Malhado da Dorinha Sinhá que você vai saber um pouquinho da minha história. Te vejo no próximo programa e a gente está na nossa websérie São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. Somos da Júlio Verne Audiovisual e produzimos conteúdos educativos. Te vejo no próximo programa. Agora eu acho que eu vou conhecer um pouquinho desse espaço. Peraí.